Fala, galera! E aí, amiguinho, amiguinha, mancebinho, mancebinha, como é que você está? Maravilhinha, maravilha da natureza. Espero que você esteja bem, amiguinho. Espero que você esteja tranquilo, sossegado, preparado, revigorado, em um local agradável, pronto e ávido para voltar a trilhar um maravilhoso caminho rumo à universidade, amiguinho. Nós aqui da Escola do Vestibular estamos aqui para ajudar você, nós a chegar lá na universidade. Amiguinhos, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é sobre o gerador elétrico. Nós já estamos usando o gerador elétrico em alguns circuitos, tá ligado, galera? No entanto, a gente ainda não esmiuçou o estudo do gerador elétrico, da bateria, da pilha, das centrais elétricas. A ideia é a mesma. O que é um gerador elétrico, amiguinho? É um dispositivo que tem a capacidade de transformar uma energia nananã em energia elétrica. Muito bem, isso é um gerador elétrico, certo? Então uma usina termoelétrica, hidrelétrica, eólica são geradores elétricos. Uma solar ou uma fotovoltaica ou a bateria do seu celular, do seu notebook, lá na pilha do controle remoto, converte energia nananã em energia elétrica. O lance é o seguinte, pessoal, sempre que ocorre essa transformação de energia, não tem conversa. Um pouquinho da energia elétrica acaba sendo dissipada na forma de calor, tá? Por quê? Porque os materiais que constituem o gerador, eles apresentam resistência. Então, na construção do próprio gerador, rola uma resistência que a gente chama de resistência interna. E ao utilizarmos o gerador, ao se formar a corrente elétrica que leva a energia para os aparelhos que estão ligados a esse gerador, o que rola? Uma dissipação de energia. Belezeira? Então, galera, os geradores elétricos, eles são representados da seguinte maneira, simbolicamente. A gente já viu um pouquinho, mas agora a gente vai ampliar o estudo. Olha só, aqui nós temos o gerador. E aqui eu vou representar aquela resistência interna que está aqui porque a natureza quer. Está aqui porque Deus quis. É isso mesmo, tá? É impossível não ter essa resistência interna lá dentro, né? Não é que alguém vai lá e põe uma resistência para queimar energia, certo, pessoal? É que tem, tá? Tem, é intrínseco. Esse R aqui é a resistência interna e esse parâmetro é o que a gente vai chamar de força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? É aquela voltagem que os caras construíram o gerador para fornecer. Nossa, ficou estranho, né? Então é a voltagem total que esse gerador pode oferecer, ou melhor, deveria oferecer. Por que não acontece isso? Quando a gente aciona esse dispositivo, o gerador, a corrente elétrica que convencionalmente nasce no positivo e chega no negativo, certo? Ali é o polo positivo e polo negativo. Ela passa a se formar e nos terminais do gerador, ali é onde você vai ligar de fato a parada, a voltagem, a tensão elétrica não vai ser exatamente a força eletromotriz. Por quê? Porque internamente nós temos uma perda. Essa força, ou melhor, essa tensão elétrica que é de fato útil, ela é a diferença entre a força eletromotriz, que aquele aparelho foi construído para gerar no total, menos a voltagem R vezes Izinho, que é aqui a dissipada, a perdida. Então, se você pega uma pilha dessas que você compra no supermercado, de 1,5 volt, e liga ela em algum aparelho para ela, uma lâmpadazinha, uma lanterninha, sei lá, para ver ela funcionando, não vai ter 1,5 volt nos seus terminais, vai ter um pouquinho menos. Por quê? Porque tem uma perda. Essa equação, que na verdade é uma função,
relaciona a corrente com a tensão nos terminais. E isso daqui eu poderia pôr no gráfico. Ô, louco. A gente pode plotar essa função relacionando a tensão nos terminais do gerador, em volts, com a corrente elétrica em amperes. Essa equação, ou função, é uma função do primeiro grau. Lá nas aulas de matemática, você deve ter estudado que uma função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. No caso, aqui vai ser uma reta decrescente. Esse ponto aqui, ó, aonde a reta cruza o U, o eixo do U, nós temos a força eletromotriz. Aqui a gente tem a corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito, pessoal, é quando a gente liga o polo positivo no negativo, ou seja, é desgraça, certo? Vai pôr fogo aqui nesse negócio, pode derreter o gerador, é o maior inferno. Essa essa corrente de curto-circuito, ela é dada pela razão entre o E, que é a força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Então, coloque isso daqui na sua caixinha de ferramentas, belezeira? E a corrente de curto-circuito também, que é quando a gente liga com um fio sem resistência os polos de um gerador, beleza? Lembra da aula passada que a gente falou de amperímetro? Meu amigo, se você ligar um amperímetro aqui, direto, sem nada, você vai meter o curto-circuito na parada, beleza? Vai medir a corrente de curto-circuito. Por quê? O amperímetro tem uma resistência praticamente nula, então vai dar rolo. Se você põe um voltímetro, não forma corrente. O voltímetro vai marcar exatamente o valor da força eletromotriz. Colocou em paralelo ali o voltímetro, ele vai estar medindo a força eletromotriz dessa bateria. Muitas vezes a gente trabalha com geradores ideais. Aí como o próprio nome diz, amiguinho, é ideal. E aí não teria resistência interna. E aí o U sempre seria igual a E. Não aconteceria esse negócio aqui. Belezeira? Muito bem. Um gerador, ele fornece energia elétrica para as coisas funcionarem. Certo? E para as coisas funcionarem, a gente precisa de energia elétrica em um certo tempo. Se você está espertinho, você vai lembrar que essa relação entre a energia e o tempo é um parâmetro muito especial. É a potência. Beleza? No gerador, a gente vai ter 3 modalidades de potência. A potência total, que é, como o próprio nome sugere, o total que ele gera. A potência útil, que é o que de fato nós vamos usar. E a potência dissipada no resistor interno. A potência total no gerador é o produto do I vezes a força eletromotriz. Essa PE. Essa é a potência total. A potência útil é a corrente vezes a DDP nos terminais. Se você observar bem, aqui é ampere e aqui é volts, tá vendo? É a mesma unidade, tá vendo? Ó, potência, watts. E a potência dissipada na resistência interna é o R vezes o I quadrado. Assim como nós vimos lá na aula de potência e energia dissipada por resistores, o R nada mais é do que uma resistência interna. Belezeira? Então essas são as 3 potências. Além disso, toda máquina tem um rendimento. Lembra lá das aulas de mecânica que nós estudamos potência e rendimento? Pois é, amiguinho, vamos colocar o rendimento aqui também. O rendimento de um gerador seria a potência útil pela potência total. Na real, essa expressão ela é generalizada. Para o gerador em si, ficaria I vezes U dividido por I vezes E. Então, uma das formas de se determinar o rendimento de um gerador é assim. Belezeira? Então, anote aí na sua caixinha de ferramentas a equação do gerador, tensão nos terminais, força eletromotriz em volts, resistência interna, porque Deus quis, corrente elétrica em ampere. Aqui, potência total, potência útil, potência dissipada. Anota aí, I vezes E, I vezes U, R quadrado. E o rendimento desse gerador. Maravilha? Então esse dispositivo é o dispositivo que fornece energia para os aparelhos elétricos funcionarem. Quando você soca na tomada lá aquele aparelhinho, a gente pode pensar que é um gerador desse tipo aqui. Fechou? Vamos lá então, vamos fazer um exercício bem da hora, bem simples. Na próxima aula tem mais exercícios, esses de hoje é só para azeitar aí, né? Para dar um grau, né? Então, vamos lá, exercício 1. Observe o gráfico que representa a curva, que não é curva, característica de um gerador, curva característica de operação de um gerador. Então tá aí, no eixo vertical você tem a voltagem nos terminais em volts,
No eixo horizontal você tem a corrente em amperes. E aí ele pede, com base nos dados, a resistência interna do gerador em ohms é igual a quanto? Então você tem o gráfico, né? Aqui, ó, você tem a retinha decrescente. Aqui você tem a corrente de curto-circuito. E aqui você tem o valor de 24 volts. Esse é bem simples. Se você marcou isso daqui na sua caixinha de ferramentas, na análise direta do gráfico, a gente descobre que a força eletromotriz é de 24 volts. Então aqui, ó, força eletromotriz, 24 volts. Beleza? Essa corrente aqui de 8 amperes, ó, essa corrente de 8 amperes é a corrente de curto-circuito. Essa corrente de curto-circuito aqui, ó, é 8 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito. Perceba que quando acontece o curto-circuito, a gente liga direto o polo positivo no polo negativo. Então não tem diferença de potencial, certo? Só que você fecha o circuito. E ao fechar o circuito vai formar corrente. E a corrente de curto-circuito é a mais brutal. É a que vai dar merda, certo? É a que vai dar merda. Então, vai lá. ICC, que é o I fedido. ICC é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. A pergunta do exercício é a resistência interna. Então, vamos à luta. Amiguinho. 8 é igual a 24 dividido por R. Beleza? 8 amperes é a corrente de curto-circuito. 24 é a força eletromotriz. Passa multiplicando. Então 8R é igual a 24. R é igual a 24 dividido por 8. 8 vezes 24. A resistência interna desse gerador é de 3 ohms. Beleza? Essa é a resistência interna desse gerador. Tá? Esse daqui, para a gente analisar o gráfico, simplesinho, tranquilo, sossegado, né? A corrente de curto-circuito é maravilha, maravilha, tutu yuyu socurumiê. Então aí não tem muito segredo não. Esse aí é mais simpleira, tá? Agora nós vamos fazer o segundo exercício, amiguinho, que é um pouquinho mais cabuloso. Vamos lá. Unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Graças a Deus, né, pessoal? Já pensou? Acaba energia elétrica para os aparelhos dos caras? Considerando um gerador elétrico de força eletromotriz 120 volts, essa bateria, né, esse gerador é de 120 volts, e resistência interna de 4 ohms, que gera a potência elétrica de 1.200 watts, essa potência que ele gera é de 1.200 watts. Quando ligado a um circuito externo, é correto afirmar, com base nessas informações e nos conhecimentos de eletricidade, que... Então vai ter um monte de coisa aí pra gente ver. Dá uma olhada aí nas alternativas, ó. Deixa pra lá. Exato. Então, olha só. Com essas informações eu vou destrinchar a parada, tá? Vou destrinchar a parada. Com a potência total e com a força eletromotriz, eu vou determinar qual é a corrente elétrica envolvida nessa festa. Então, primeira parte aqui, ó, primeira coisa eu vou determinar a corrente. A potência total é o produto do I pela força eletromotriz. Quando o cara fala potência gerada, subentende-se que é a potência total, tá? Parte dela vai ser útil, parte dela vai ser dissipada. A potência total é 1.200 watts, a potência total é 1.200 watts. A corrente elétrica é o que eu quero e a força eletromotriz é 120 volts, beleza? Passo 120 dividindo, 1.200 dividido por 120, a corrente elétrica no circuito, na operação desse gerador, nesse caso, é de 10 amperes. Muito bem. Beleza? Bom, agora, o cara te informou também quanto que vale a resistência interna desse gerador, certo? A resistência interna desse gerador. Com a resistência interna e com o valor da corrente elétrica que eu acabei de determinar, o que a gente pode determinar também? A potência dissipada.
Olha aqui que fofo. A potência dissipada vai ser R vezes o I quadrado. Não é? R vezes o I quadrado. Então a potência dissipada nesse circuito, internamente nesse gerador, vai ser a resistência interna, que é 4, vezes a corrente, que é 10 ao quadrado. Então a potência dissipada vai ser 4 vezes 100. A potência dissipada vai ser 400 watts. Essa é a potência dissipada. Beleza? A potência dissipada. Muito bem. Com a potência total e com a potência dissipada, o que eu posso calcular? A potência útil. Pelo princípio da conservação da energia, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. É uma lei da natureza essa parada. Então a potência total vai ser 1.200. A potência útil é o que a gente quer determinar. E 400 é a potência que foi dissipada. Portanto, a potência útil vai ser de 800 watts. Essa é a potência que foi, de fato, disponibilizada para ser utilizada. Né? Ficou bonita essa frase. Outra coisa que eu poderia determinar é a tensão elétrica, a voltagem de fato útil nos terminais do gerador. Como? Ó, tem dois jeitos. Ou eu faço pela potência, ou eu uso a equaçãozinha do gerador aqui. Eu vou usar essa equaçãozinha porque até agora a gente não usou de fato ela. Beleza? Então, quanto que vai ser a tensão de fato nos terminais desse gerador? Bom, a força eletromotriz é de 120 volts. A resistência interna é de 4 ohms e a corrente é de 10 amperes. 120 menos 40, fofinhos, quanto que é? 80 volts. Essa é a voltagem que estará disponível nos terminais do nosso gerador. Percebe que... Cadê a água, Ganso? Bebe água, Ganso. Essa é a tensão que vai ser de fato útil, que disponibilizada pelo gerador. O gerador foi construído para fornecer 120, mas tem perdas internas. Então, nessa situação, nessa operação com 10 amperes, ele vai estar disponibilizando apenas 80 volts. Belezeira? E por fim, eu vou determinar o rendimento. Belezeira? O rendimento desse gerador. Eu poderia fazer pela potência útil dividido pela potência total, mas eu também posso fazer desse jeito aqui, que é o U dividido por E. Então o U é 80, a força eletromotriz é 120, então vai ficar 80 por 120, 8 por 12, 4 por 6, isso, 4 por 6, 2 por 3, 0,67 aproximadamente. Ou 67% o rendimento dessa parada. Beleza? Divide ali, cortou aqui o zero, né? Ó. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo dá 4 sobre 6, 2 sobre 3, 2 terços, 0,67, 67%. Belezeira? Se você voltar nas alternativas ali que eu não li, pulei, desencanei, você voltar ali, você vai ver que é a alternativa E. Essa é a alternativa correta e você vai perceber que as outras alternativas, obviamente, estarão erradas. Fechou? Então essa é a aula do gerador. A primeira aula sobre o gerador numa análise mais ampla. Beleza, galera? Tem os exercíciozinhos para você se divertir mais um pouquinho lá para brincar. Na próxima aula a gente vai resolver mais problemas sobre geradores e tamo junto. Espero que você fique contente, estude bastante e continue construindo a sua estradinha rumo à universidade, amiguinho. Até a próxima. Valeu!